Três Patetas foi um grupo cômico norte-americano do século XX, em atividade desde 1922 até 1970, mais conhecido por seus numerosos curta-metragens. Sua comicidade era marcada pela extrema comédia pastelão e farsa física. Como mostra a foto, a primeira formação do grupo consistia em Champ Howard, Larry Fine e Moe Howard, que aparecem junto com Ted Healy no longa-metragem Soup to Nuts, de 1930, da Fox Film Corporation. Champ retirou-se do grupo em 1932 para seguir carreira solo e foi substituído por seu irmão mais novo, Curly Howard. Esta formação do grupo apareceu com Healy em vários filmes da Metro-Goldwyn-Mayer, de 1933 a 1934. Moe, Larry e Curly deixaram Healy em 1934 e se mudaram para a Columbia Pictures, onde passaram a estrelar sua clássica série de curta-metragens. Quando Curly retirou-se do grupo após sofrer um derrame cerebral, o cargo de terceiro pateta voltou a ser ocupado por Champ e posteriormente por Joey Besser. Ao todo, o grupo protagonizou 190 curta-metragens para a Columbia entre 1934 e 1958. Depois do cinema, os curtas foram exibidos na televisão, possibilitando o renascimento de uma nova geração de fãs. Com o ressurgimento da popularidade dos Três Patetas, Moe e Larry convidaram Joey DeRita, apelidado de Curly Joey, para juntar-se ao grupo. Moe, Larry e Curly Joey estrelaram vários filmes de longa-metragem entre 1959 e 1970. Na realidade, os Três Patetas foram ao todo 6: Moe, Larry, Champ, Curly, Joey e o último, Curly Joey, em homenagem aos dois antecessores. A primeira formação foi Moe, Larry, Champ, a segunda formação Moe, Larry e Curly, a terceira formação Moe, Larry e Joey e a quarta e última formação Moe, Larry e Curly Joey. Os Três Patetas se iniciaram em 1922, em uma apresentação de vaudeville chamada Ted Healy e seus Patetas. No ato, o comediante Ted tentaria cantar ou contar piadas ao lado de seus assistentes atrapalhados, os irmãos Moe e Champ. Este trio atuou de 1922 a 1924. Ted, Moe e Champ se juntaram ao violinista e comediante Larry Fine no período de 1925 a 1932. Champ, chateado com Healy, saiu do grupo. Então Moe sugeriu que seu irmão mais novo, Jeremy, o substituísse. Healy olhou para Jeremy, que tinha cabelos grandes e bigode. Achou que ele não era engraçado. Jeremy então saiu da sala e voltou alguns minutos depois de cabeça raspada. Healy gostou dele e o chamou de Curly. Foi assim que surgiu o personagem Curly. Esta formação atuou durante o período de 1932 a 1934. Em 1934, o contrato da equipe terminou com a MGM e os Patetas se separam de Healy, ficando só Moe, Curly e Larry, atuando no período de 1934 a 1946, quando Curly sofreu um derrame cerebral durante as filmagens de Três Idiotas de Elite, em 6 de maio de 1946. Ficando assim impossibilitado mais de continuar atuando no grupo. Moe convida Champ para voltar ao grupo. Ele aceita, pois sabia que sem Curly, Moe e Larry estariam acabados. Porém, na condição que, quando Curly estivesse recuperado, ele deixaria o grupo. O que não aconteceu, pois Curly piorou
e faleceu no dia 18 de janeiro de 1952. Assim, a quinta formação dos Patetas iniciou em 1947 e terminou com a morte repentina de Champ em 1955. Joey Besser substituiu Champ em 1956, aparecendo em 16 curtas. Pelo tempo em que Besser se juntou ao grupo, os Patetas eram geralmente considerados sombras do que eram. Moe e Larry estavam ficando mais velhos e não poderiam realizar cenas com quedas ou comédia física. Assim, o inevitável aconteceu. A Columbia, o único estúdio que ainda produzia esse tipo de filme, desistiu e deu um fim à série dos Três Patetas no fim de 1957, dispensando sem cerimônias o trio ao final da produção de seu último curta. Em 1959, a Columbia sindicalizou toda a filmografia dos Patetas para a televisão, através de sua subsidiária Screen Gems, e o trio foi redescoberto pelos jovens. Logo, formou-se uma rede de fãs ao redor do grupo, e eles tiveram a chance de retomar suas carreiras. Moe e Larry discutiram vários planos para a nova turnê de filmes. Entretanto, a esposa de Besser teve um pequeno ataque cardíaco e ele preferiu deixar o grupo. Conhecedor do trabalho de Joey DeRita, Moe pediu-lhe para se juntar ao trio e ele rapidamente aceitou. Por causa de sua semelhança física com Curly e a pedido de Larry e Moe, DeRita foi renomeado como Curly Joey e se tornou o sexto e último Pateta em 1959. Curly Joey também tornou mais fácil a distinção entre DeRita e Besser, o Pateta anterior chamado de Joey. Esta programação dos Três Patetas passou a fazer uma popular série de filmes de longa-metragem entre 1959 e 1965. O trio filmou 9 longas de comédia para os Três Novos Patetas, que por sua vez apresentou uma série de 156 desenhos animados produzidos para a televisão. Últimas apresentações. Os Patetas passaram a se apresentar ao vivo, fazendo participações especiais e tornaram-se convidados disputados por programas de TV. Eles também foram convencidos a voltar para a Columbia e gravaram mais alguns filmes por toda a década de 60, além de uma série de TV de vida curta, que era em parte ao vivo e em parte animada, até que a idade finalmente os alcançou. O último projeto dos Patetas, Cook's Tour, de 1970, era um especial de 1 hora feito para a televisão. Em 9 de janeiro de 1970, durante a produção do piloto, Larry Fine sofreu um derrame paralisante e não pôde completar o projeto, terminando sua carreira, bem como os planos para a série de televisão. Cook's Tour nunca foi transmitido, mas está disponível atualmente em vídeo. Larry Fine sofreu outro derrame em dezembro de 1974. No mês seguinte, sofreu um mais grave e entrou em coma. Ele faleceu em 24 de janeiro de 1975, com 72 anos de idade. Devastado pela morte de seu amigo, Moe, no entanto, decidiu que os Três Patetas iriam continuar. Depois da morte de Larry, foi decidido que o antigo ator de apoio dos Patetas, Emil Sitka, o substituiria. Apesar de posarem para algumas fotos para divulgação, não chegaram a atuar em nenhum filme com essa formação. No entanto, Moe adoeceu por câncer de pulmão e morreu em 4 de maio de 1975, tornando-se inconcebível a continuação do grupo sem ele. Durante toda a carreira dos Três Patetas, Moe foi o coração e a alma da trupe, agindo tanto como sua principal força criativa, quanto como seu empresário. A título de curiosidade,
Moe faleceu 3 meses depois da morte do seu amigo Larry Fine. Aqui todos os 6 patetas: Champ, Moe, Larry, Curly, Joey e Curly Joey. A partir deste momento, vamos ver o que aconteceu aos artistas. Ted Healy, nascido Charles Ernest Lee Nash, foi um ator e comediante norte-americano. Ele foi o primeiro empregador dos 3 Patetas, grupo cômico que ficou mundialmente conhecido após trabalhar com ele. Mas Ted também teve uma bem-sucedida carreira. Nash fundou a companhia de vaudeville e adotou o nome artístico de Ted Healy, que foi um sucesso, e logo se firmou como mestre de cerimônias. Trabalhou com os 3 Patetas entre os anos de 1922 a 1934. Depois seguiu com sua companhia, empregando outros artistas, até a sua morte prematura em 1937. Uma nuvem de mistério ainda paira sobre a causa da morte prematura de Healy. Atribui-se a graves ferimentos na cabeça sofridos em uma boate durante a comemoração do nascimento do seu primeiro filho. Relatórios contraditórios afirmam que o comediante morreu de infarto do miocárdio em sua casa em Los Angeles, mas a história é outra. Henry Taylor, um escritor e amigo de Moe, disse que Ted tinha saído para beber no clube noturno Trocadeiro no Sunset Strip e brigou com 3 rapazes de faculdade. Ted chamou-lhes de nomes vis e se ofereceu para ir para fora do clube para cuidar deles, um de cada vez. Uma vez lá fora, Ted não teve chance de levantar os punhos. Os 3 homens o atacaram, derrubando-o no chão e o chutaram na cabeça, costelas e no estômago. Um amigo de Ted, o ator Joey Frisco, entrou em cena, tirando-o da calçada e o levou para seu apartamento, aonde Ted morreu de concussão cerebral. Uma outra versão, e mais correta, muito diferente, afirma que Healy foi espancado até a morte pela lenda do cinema Wallace Beery. Albert R. Broccoli, mais tarde produtor de filmes de James Bond, e um primo deste, Pat DeSico, que era agente e produtor de filmes, além de ser um mafioso que trabalhava para Luke Luciano. Esta versão aparece no livro de A.G. Fleming. Apesar de seu salário considerável, Ted morreu sem um tostão. Membros da equipe da MGM iniciaram um fundo para pagar o seu enterro. Ted sempre recusou-se a economizar dinheiro e gastava cada centavo do seu salário tão rápido quanto ganhava. Ted nasceu no dia 1º de outubro de 1896 em Kaufman, Texas, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1937, aos 41 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Sob as ordens do chefe do estúdio, Louis B. Mayer, a MGM enviou Beery, uma de suas propriedades mais valiosas, para a Europa durante vários meses, enquanto a história dos 3 rapazes da faculdade foi fabricada para ocultar a verdade. Registros de imigração confirmam uma viagem de 4 meses para a Europa por parte de Beery, imediatamente após a morte de Ted, terminando em 17 de abril de 1938. Ted com sua primeira esposa, Betty Brown. Eles foram casados de 1922 a 1932. Nesta foto, Ted está com sua noiva e futura segunda esposa, Betty Hickman. Eles foram casados do ano de 1936 até a sua morte em 1937. Ted deixou viúva sua esposa Betty Hickman, com quem se casou em 15 de maio de 1936, e seu filho John Jacob Nash, que foi batizado na igreja de Santo Agostinho uma semana após a sua morte. Ele esteve ativo de 1912 até a sua morte em 1937.
Aqui foto do seu enterro, estampada nos jornais da época. Ted está sepultado no cemitério do Calvário, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Esta foto mostra o local do seu túmulo. Esta é a placa do seu túmulo, Ted Healy, 1896-1937. Moses Henry Horowitz, mais conhecido como Moe Howard, foi um comediante americano, integrante do grupo cômico Os Três Patetas. Moe tinha 4 irmãos, destes 2 se tornariam integrantes dos Três Patetas, Jeremy e Champ. Os outros 2 irmãos, Jack e Evan, nunca se envolveram com show business. Ele foi dublado no Brasil pelo também falecido Borges de Barros. Este é Borges de Barros, que fazia a dublagem do Pateta Moe. Ele faleceu em 12 de dezembro de 2007, aos 84 anos de parada cardíaca. Em 1909, nos estudos da Vita Grave, no Brooklyn, Moe, aos 12 anos de idade, ganhou sua entrada no cinema. Sua persistência o fez aparecer em filmes, ao lado de estrelas da época como John Bunny, Flora Finch, Earl William, Herbert Howison e Walter Johnson. Foi também em 1909 que Moe se encontrou com Ted Healy, se tornando bons amigos, e no verão de 1912 se juntaram ao espetáculo aquático de Annette Kellerman como as Meninas Mergulhadoras. Permaneceram neste trabalho apenas aquele verão. Em 1922, Moe, juntamente com Ted Healy e com o irmão Champ, deu forma ao grupo Ted Healy e seus Patetas. O restante da história já foi relatado no início deste vídeo. Aqui a carteira de identificação da Columbia Pictures do ator Moe Howard. Este é o filho de Moe, Paul Howard. Aqui seu filho Paul e sua neta Jan, no Museu dos Três Patetas. Continue rindo. Enquanto você está rindo, você ainda tem esperança. Moe Howard. Moses Henry Horowitz nasceu em 19 de junho de 1897 em Bensonhurst, Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 4 de maio de 1975 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 77 anos. A causa da sua morte foi câncer de pulmão. Ele foi casado com Ellen Schomberger. Teve uma filha chamada Joan Howard, que nasceu em 1927, e um filho chamado Paul Howard, que nasceu em 1935. Ele foi ativo desde 1909 a 1975. Ele está sepultado no Hillside Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Esta foto mostra o local exato onde ele está sepultado. Uma vista frontal do seu túmulo. Placa de identificação do seu túmulo. Moe Howard, 1897-1975. Ele estará sempre em nossos corações, o nosso saudoso e eterno pateta, Moe Howard. Champ Howard, cujo nome verdadeiro era Samuel Horowitz, foi um integrante da primeira formação dos Três Patetas, que era Moe, Champ e Larry, de 1922 a 1932. Ele saiu e retornou depois, no período de 1947 a 1955, substituindo seu irmão Curly, que sofreu um derrame cerebral na época. Ele adquiriu o apelido Champ quando sua mãe, com seu sotaque europeu arrastado, o chamaria Sam, que soava como Champ. Champ trabalhou com seu irmão Moe em vários shows amadores de vaudeville,
até 1922, quando Ted Healy o convidou para participar de seu show juntamente com Moe. Champ se casou com Gertrude Babe Frank e tiveram um filho chamado Morton em 1927. No dia 22 de novembro de 1955, Champ saiu com seus amigos e foi ao Hollywood Legion Stadium ver uma luta de boxe. Após a luta, Champ e seu amigo Al Winston pegaram um táxi para voltar para casa. Champ inclinou-se no banco do táxi e acendeu o charuto, e de repente caiu sobre o Winston. Champ teve um ataque do coração fulminante e morreu aos 60 anos de idade. Ele nasceu em 11 de março de 1895 em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 22 de novembro de 1955 em Hollywood, Califórnia, Estados Unidos, aos 60 anos de idade. A causa de sua morte, como dito anteriormente, foi um ataque cardíaco fulminante. Anos em atividade, de 1923 a 1955. Há 1000 razões pelas quais eu não devo beber, porém eu não consigo pensar em uma agora. Palavras de Champ Howard. Champ está sepultado no Home of Peace Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Esta foto mostra o local exato do seu túmulo. Aqui a placa de identificação do seu túmulo. Estas são algumas das muitas pedras judaicas que são colocadas sobre ou ao redor da cripta de Champ. Estará sempre em nossos corações o nosso saudoso e eterno pateta, Champ Howard. Larry Fine era um ator e comediante norte-americano. Seu nome verdadeiro é Louis Feinberg. Ele fez parte da primeira formação dos Três Patetas, ou seja, Moe, Larry e Champ. Iniciou sua carreira em 1925 e trabalhou até quando sofreu um derrame cerebral em 1970, que paralisou todo o lado direito do seu corpo, impossibilitando-o de atuar. Foram 45 anos de carreira. Quando criança, Larry sofreu um acidente na relojoaria de seu pai. Ele teve o braço esquerdo queimado por um ácido usado por seu pai na manutenção de relógios e joias. Larry necessitou de tratamento especializado e um implante da pele foi feito em seu braço. Os médicos de Larry recomendaram que ele fizesse lições de violino como fisioterapia. Com o tempo, Larry desenvolveu tanto a técnica que começou a tocar violino profissionalmente, sendo visto posteriormente em vários filmes de Os Três Patetas, tocando o instrumento. No início de sua carreira, Larry começou a atuar nas casas noturnas como violinista e, eventualmente, lutador de boxe. Conseguiu um bom dinheiro em uma luta contra um lutador bem mais leve que ele. Mais tarde, desenvolveria um show em que faria uma dança russa ao tocar violino. Este número chamou a atenção de Ted Healy, que imediatamente o convidou para ser o terceiro pateta, juntando-se assim a Moe e Champ. Larry foi casado com Mabel Honey de 1926 até 1967, quando ela faleceu no dia 30 de maio do mesmo ano. Eles tiveram 2 filhos, Phyllis e Johnny. Infelizmente, Johnny morreu em um acidente trágico de automóvel no dia 17 de novembro de 1961, com apenas a idade de 24 anos. Larry tem 5 netos. Após 1958, ele, Moe e Gully Joe, que foi o último pateta, fizeram apresentações por todos os Estados Unidos. Como mencionado anteriormente, em 1970,
Larry sofreu um derrame cerebral que o impossibilitou de continuar atuando em Os Três Patetas. Larry nasceu em 5 de outubro de 1902, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 24 de janeiro de 1975, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 72 anos de idade. Ele foi ativo de 1923 a 1970, ou seja, 47 anos de profissão, dos quais 45 anos foram como Larry, nos Três Patetas. Larry encontra-se sepultado no Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles, nos Estados Unidos. Como mostra a imagem, Larry e sua esposa Mabel estão sepultados um ao lado do outro. Ele estará sempre em nossos corações, o nosso saudoso e eterno pateta, Larry Fine. Curly Howard, cujo nome verdadeiro é Jerome Lester Horowitz, é um ator e comediante americano. Foi um dos membros dos Três Patetas no período de 1932 a 1946, quando sofreu um derrame cerebral que o impossibilitou de continuar o seu trabalho. No início, Curly se interessou pelo show business, vendo seus irmãos mais velhos, Moe e Champ, atuarem como patetas no show de Ted Healy. Como dito anteriormente, após a saída do seu irmão Champ do show de Ted Healy, Moe apresentou seu irmão mais novo, Jerome, a Ted. Após Jerome cortar o cabelo e raspar o seu bigode, Ted o aceitou e o batizou de Curly. Curly então mergulhou com os patetas nos shows de vaudeville e nas comédias curtas da MGM. Em 1934, Moe, Larry e Curly se separam de Ted Healy, assinaram o contrato com a Columbia Pictures e realizaram muitos curta-metragens para esta companhia. A partir deste momento, tornaram-se independentes e formaram o grupo Os Três Patetas, pois antes eram conhecidos apenas como Ted Healy e seus Patetas. Curly casou 4 vezes, e o seu terceiro casamento aconteceu em 17 de outubro de 1945. Ele se casou com Marian Buxbaum. Após 3 meses de intensas brigas e acusações, Curly se separou de Marian em 14 de janeiro de 1946. Este divórcio foi um escândalo na época, e todos os jornais esmiuçaram o caso à exaustão. Foi após a sua separação de Marian que a saúde de Curly começou seu declínio rápido. Em 6 de maio de 1946, ele sofreu um derrame durante a gravação da 97ª comédia dos Três Patetas, intitulada Health Vits Holiday, de 1947. Um ano mais tarde, Curly conheceu Valerie Newman, com quem se casou em 31 de julho de 1947. Valerie foi a 4ª esposa de Curly e cuidou dele naqueles anos terríveis. Valerie deu à luz a uma filha, Jane. Infelizmente, em 1949, a saúde de Curly piorou e ele sofreu uma série de infartos seguidos e foi para o Hospital Lebanon em Hollywood. Sua última aparição foi em um curta-metragem preto e branco com 16 minutos de duração, intitulado Hold That Lion, que foi lançado em 1947. Seguem 3 fotos de suas últimas cenas gravadas. Curly com sua 4ª e última esposa, Valerie, e sua filha, Jane, no ano de 1949.
Curly nasceu no dia 22 de outubro de 1903, no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 18 de janeiro de 1952, aos 48 anos de idade, em São Gabriel, Califórnia, Estados Unidos. Vamos assistir agora a um trecho do curta Hold That Line, onde Curly aparece pela primeira vez com Moe, Larry e Champ, fazendo uma das suas últimas cenas no ano de 1947. Is that a Cocker Spaniel? No, I think it's just a Spaniel. Manteve-se em atividade de 1918 a 1947. Está sepultado no Home of Peace Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Nesta imagem, vemos o local exato do seu túmulo. Aqui, uma vista frontal do seu túmulo. Nesta imagem, vemos pedras judaicas colocadas sobre o túmulo de Curly. Ele estará sempre em nossos corações, o nosso saudoso e eterno pateta, Curly Howard. Joey Besser foi um ator, dublador, comediante e músico norte-americano, descendente de judeus ortodoxos. Seus pais imigraram da Polônia em 1895 para os Estados Unidos, onde seu pai trabalhou como padeiro. Besser, em 1928, se estabeleceu como um comediante solo, quando em uma excursão foi apresentado a Erna Kay, com quem se casou em 18 de novembro de 1932. Ela trabalhou como coreógrafo da Paramount na comédia The Coconuts, dos irmãos Marx. Com a morte repentina de Champ em 1955, Moe e Larry convidaram Joey Besser para assumir o lugar deixado por Champ. Ele aceitou e trabalhou como pateta Joey no período de 1956 a 1958, quando, em 1959, sua esposa teve um infarto e ele optou por sair do grupo. Apesar de tudo, depois da melhora da sua esposa, ele teve uma carreira bem-sucedida na televisão. Joey Besser nasceu em 12 de agosto de 1907 em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 1º de março de 1988, aos 80 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se em atividade de 1919 a 1988. Ele está sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Esta imagem mostra o local exato do seu túmulo. Placa de identificação do seu túmulo. Ele estará sempre em nossos corações, o nosso saudoso e eterno pateta, Joey. Joey DeRita foi um ator e comediante norte-americano. Ficou mundialmente conhecido por participar da última formação dos Três Patetas no período de 1959 a 1975. Seu nome verdadeiro é Joseph Waddell. Ele era filho da dançarina Florence DeRita e do técnico de palco Frank Waddell. Por ser filho de artistas, iniciou no show business ainda criança, aos 7 anos de idade, junto com seus pais. Estreou no cinema em 1944 no filme The Dog Girls. No período da Segunda Guerra Mundial, realizou diversas viagens pelo mundo junto às estrelas de Hollywood. Com a saída de Joey Besser em 1958, Joey DeRita assumiu o lugar com o nome de Curly Joey.
Quando se aposentou, mudou-se para a Califórnia com a esposa Jean Sullivan, onde ficou recebendo apenas as cartas dos fãs. Ele foi o último Pateta sobrevivente, até o dia em que veio a falecer. Joey nasceu no dia 12 de julho de 1909, na Filadélfia, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 3 de julho de 1993, aos 83 anos, em Woodland Hills, Los Angeles, Estados Unidos. Após ter sofrido uma série de derrames, Joey faleceu de pneumonia. Manteve-se em atividade de 1920 a 1975. Está sepultado no Valhalla Memorial Park Cemetery, em Hollywood, nos Estados Unidos. Nesta imagem, vemos o local exato do seu túmulo. Está escrito na placa do seu túmulo: Curly Joey DeRuita, o último Pateta. Fica aqui a minha homenagem e o meu agradecimento a estes grandes artistas que nos presenteiam até hoje com momentos de muita alegria e diversão. Para encerrar, deixo a frase do maior gênio da comédia de todos os tempos, Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin.